Olá, pessoal. Todos aqui agora estão me escutando. A gente pede desculpas, a gente deu início ao webinar anteriormente, há cerca de 10 minutos, e nós notamos que estava sem áudio, as pessoas não estavam nos ouvindo, né? Por isso a gente pede agora desculpas aqui nesse início. Eu vou retomar aqui a partir do zero a transmissão, tá? Para eventualmente, caso de fato ninguém estava escutando a gente até agora, eu vou retomar para a gente recomeça agora de fato, agora para valer, o webinar hoje de quinta-feira. Meu bom dia para todo mundo, eu sou o Matheus Souza, sou analista de marketing aqui da OpenCAD e a gente começa aí com mais uma edição dos nossos webinars que nós produzimos aqui todo mês, uma programação sempre voltado ao universo do Model Based Design e do MATLAB do Simulink. A OpenCAD é a representante oficial da MathWorks aqui no Brasil, distribuidora dos softwares MATLAB Simulink, aqui tanto para o setor público quanto para o setor privado, e é sempre uma satisfação contar com todos aí presentes aqui para esse webinar. Esse é um webinar do case Renault-Nissan, em que a Fernanda Felipe, nossa engenheira de aplicação, vai falar de um case apresentado no início do ano pela própria Renault, e com estimativa de parâmetros para o desenvolvimento de baterias com auxílio do MATLAB e do Simulink. Esse webinar também conta com a participação também do nosso engenheiro de aplicação, Leandro Muniz, que está aqui também, e ao final do webinar, a gente vai abrir para perguntas aí dos participantes, de dúvidas que aconteçam aí no decorrer da apresentação. E lembrando, como esse é um case, pessoal, que foi apresentado, se não me engano, nos Estados Unidos, no início do ano, eventuais dúvidas que possam surgir dos trabalhos que foram desenvolvidos e que foram colocados nessa apresentação, aí depois, nós, sem problema nenhum, depois tanto a Fernanda como o Leandro entram em contato com cada um de vocês e pode bater um papo para esclarecer aí alguns pontos que tenham ficado em dúvida. A gente pede que vocês nos procurem, nós estamos nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no YouTube, sempre com conteúdos relacionados a Model Based Design e a MATLAB e Simulink, conteúdos em português, tá? Sempre aí pensando em aplicações de diferentes áreas aqui no Brasil. Também ao final do webinar, cerca de uma duração de 45 minutos, mais ou menos, a gente tem nesse trabalho de hoje. Ao final do webinar, eu peço, por favor, que todos aí respondam a nossa pesquisa de satisfação, que é sempre muito importante contar com um feedback aí de todos para o trabalho que foi desenvolvido aqui no webinar e para os nossos próximos programas, os nossos próximos conteúdos. Agora sim, para valer, Fernanda, Leandro, sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado pela participação de todos e uma boa apresentação, um bom webinar para todo mundo. Bom dia a todos. Me chamo Fernanda Felipe, sou engenheira de aplicação aqui da OpenCAD e tenho o prazer de apresentar esse case da Renault-Nissan, né, que foi apresentado na sede MathWorks em Boston, tá, pelo gerente assistente de projetos de Centro de Negócios e Tecnologia Renault-Nissan da Índia, tá, o Shanmugam Tayalan, tá? E ele menciona aqui um case de sucesso, né, que eles utilizaram o MATLAB Simulink para estimar os parâmetros da bateria, tá? Então, com crescente foco em veículos elétricos, né, as baterias de lítio são amplamente utilizadas no mercado automotivo. As células de baterias são dispostas de maneira que as baterias são geradas, né? E é muito importante protegê-las, né? Contra sobrecarga, descarga e a temperatura em si também é um dos aspectos bem importantes que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, o sistema de gerenciamento de bateria, né, é utilizado para estimar o estado de carga, que nós chamamos de state of charge, o estado de saúde da bateria, né? E proteger contra possíveis falhas, ok? Pensando no sistema como um todo, né? Então, para validar e executar um teste robusto de gerenciamento no sistema de baterias, né, o BMS, é utilizado neste case
um sistema Harden in the Loop, né? E o Model in the Loop, tá? É o Hill-Mill. E nessa apresentação você verá o quão importantes são os parâmetros, né, das baterias, como eles são identificados para validar esse gerenciamento do sistema, ok? Então, na agenda, veremos, né, o objetivo de trabalhar e estudar as baterias, né, a importância delas no sistema para um carro elétrico, tá? Quais testes de baterias foram utilizados, tá? Quais testes de bancadas foram utilizados, tanto de simulação quanto os testes em real time, né? Quais são os modelos, né, da bateria, as características dinâmicas, né, e quais métodos foram utilizados, né, posteriormente para utilizar a otimização e a redução, né, o melhoramento desses dados, ok? E no final veremos quais foram os benefícios proporcionados pela utilização da família MATLAB e família Simulink no sistema. Bom, falando um pouquinho do objetivo, que é o porquê modelar a bateria, né? Com um comportamento tão simples, né? Falando da bateria em si, qual que é a importância dela para uma performance, né? Num sistema de um carro automotivo, tá? Então, a performance da bateria depende do ambiente, né? Onde estão as condições e seus fatores de operação. Quais são esses fatores, né? A idade da bateria, o nível de carga, o state of charge, e a temperatura. Esses são os 3 pontos básicos e importantes que influenciam na operação da bateria, ok? Falando um pouquinho sobre os fatores que influenciam sua capacidade, temos a taxa de carga e descarga, a temperatura, a resistência a descargas provocadas por elementos, né, e problemas internos do sistema, números de ciclo e a sobrecarga, tá? E falando agora sobre o projeto em si da bateria, o que nós devemos pensar, né, e colocar num papel, tá? Pensar nos testes de BMS, né, o Battery Management System, né, utilizando o HIL, que é o Harden in the Loop, desenvolver o algoritmo de controle, ASW, perdão, né? As análises de performance com diferentes formulações químicas, isso é bem importante, não só o aspecto elétrico, mas químico também, o efeito eletroquímico, tá? E a prevenção à perda de durabilidade, o aging effect, ok? Só falando um pouquinho do Hill, né, do Harden in the Loop, é uma técnica utilizada para desenvolvimento e teste de sistemas embarcados, tá? Mais complexos, ok? Essa utilização é comum em tempo real, tá? Falando um pouquinho sobre os testes de bateria, tá? Então, para verificar o efeito do envelhecimento e degradação do estado de saúde, as baterias devem ser submetidas aos seguintes testes: descarga de corrente de pulso, a caracterização de energia híbrida de pulso, que é o famoso HPP, perdão, eu esqueci o nome da sigla. A capacidade estática, tá? A autodescarga, que é o self-discharge, que demora um pouquinho mais, nós vamos ver um pouquinho aqui mais para frente nos gráficos. A eficiência energética e, por último, o cold cracking, tá? Que é acionado um ambiente de 0 a menos 18 graus Celsius e com isso você vai verificando a corrente de carga e descarga delas, tá? Então, considerando as condições normais de uma bateria, né? Essa amostragem atua quando a tensão mínima chega aos 2,8 volts, né? Aí ela começa a carregar para não afetar o funcionamento e vida útil da bateria, tá? Isso considerando, obviamente, uma bateria recarregada, né? Que é o nosso caso, tá? Os testes de pulso, tá? E essa é uma foto da bancada de testes realizada lá na Índia. Falando um pouquinho sobre o modelo da bateria, tá? O modelo das baterias são sistemas não lineares, tá? De diferentes tipos de modelos, tá?
Então, pensando em modelos elétricos, né, com primeiro, segundo, terceira ordem, considerando os aspectos térmicos, eletroquímicos e mistos, tá? Que a gente chama de eletroquímico. Neste caso, vamos utilizar, não, neste caso não, neste case, né, vamos utilizar um modelo de segunda ordem, tá? Com resistor em paralelo com um capacitor. Então, destrinchando um pouquinho esse circuito, né, falando sobre as características dinâmicas da bateria, né, a gente pensa quais são os parâmetros, né, que influenciam, quais os parâmetros que afetam a tensão da bateria, tá? Então, a resistência interna da bateria, que a gente chama do R0, tá? A resistência em paralelo e o capacitor em paralelo, ok? Essa é uma foto tirada de um datasheet convencional, tá? Considerando as respostas devido ao efeito ômico, ok? Né? E nesse segundo gráfico, a gente pode analisar um pouquinho sobre a tensão nominal, né? Sem uma carga, né? A corrente zero. E quando a carga, a tensão vai caindo levemente até obter uma tensão de funcionamento que ela fica levemente linear, ok? A corrente é a mesma coisa, ela vai subindo, mantendo também uma forma linear. Ainda destrinchando essa representação, né, com o capacitor em série com um resistor, dois circuitos desse tipo, né? Considerando um circuito em aberto, em série com uma resistência em série, é destrinchado, é apresentado a, os dados de caracterização de energia híbrida de pulso, a HPPC, lembrei, desculpa, nunca tinha mencionado anteriormente, né? A tensão de circuito em aberto, que a gente chama de OCV, Open Circuit Volt, né? E a tensão devido à resistência interna, que é bem importante. E no final é mencionado o FMINCOM, que é uma função da optimization. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Mas ela é basicamente utilizada para suavizar aqui essa tensão de URC, ok? Então, falando um pouquinho da otimização desses parâmetros, né, é utilizado a função do Optimization Toolbox, tá? É o FMINCOM, tá? O que ele faz? Ele localiza o mínimo de uma função multivariável não linear restrita, né? Então, a sintaxe é fornecida dessa forma, tá? Usando um solver dessa tool, é possível resolver problemas típicos de otimização. Então, eu tenho a minha função objetiva, eu tenho a minha função de restrição e eu utilizo o meu solver, né, meu solucionador do FCOM, apresentando o meu mínimo de uma função multivariável, ok? Visando agora a metodologia, né, em si, comparando com a estimativa e, ao final, a atualização desses parâmetros, essa modelagem, né, por circuitos equivalentes é a forma mais comum de análise de baterias, tá? Então, o que são considerados? A resistência em série, resistência em paralelo e a capacitância em paralelo também, tá? Com o circuitinho que nós já vimos, tá? Então, neste método é apresentado sem descarga própria, tá? O R1C1, R2C2, que estão em paralelo, né, mudam com o state of charge, tá? Em um pulso de descarga e são assumidos ao longo da estimativa. Os parâmetros de um circuito, né, RC, é derivado dos componentes 2RC, só para apresentar aqui, mencionar, perdão. E os pulsos de tensão, né, over, under, mínimo e máximo, são eliminados, ok? Falando agora um pouquinho das estimativas dos parâmetros, né, é utilizado o FMINCOM, com a resistência interna e as resistências em paralelo e as capacitâncias em paralelo, que dependem da corrente, capacitância,
state of charge, que é estado de carga, e da temperatura, mencionando novamente que as estimativas foram utilizadas através desse método de optimization, ok? E no final foi utilizado a atualização desses parâmetros, que foi, nós vamos destrinchar um pouquinho mais para frente com uma otimização desses parâmetros, né? Uma redução desses parâmetros, ok? Falando agora do workflow, né? Eu falei bastante do circuito, falei da otimização, mas olhando de uma forma geral, tá? Então, eu peguei os meus dados teóricos, tá? Com o circuito em aberto e todos os ciclos, dados os ciclos, com os testes gerados, modelei, estimei os parâmetros, reduzi os mesmos, né? Tudo isso relacionado com o meu modelo da bateria no Simulink, tá? Eu obtive toda a relação e variáveis importantes de cada parâmetro que eu considero importante, que é a resistência interna, as resistências paralelas e as capacitâncias em paralelo, ok? São apresentadas no gráfico superior à direita. No final, foi realizada a redução de dados após a otimização, tá? Com o objetivo de selecionar as variáveis que são mais importantes, né? E remover os dados discrepantes. Ele utiliza também o método de média móvel, tá? Para suavizar a curva. Aí no final ele compara os dados não tratados, né, os dados crus, vamos dizer assim, com os dados reduzidos, otimizados, né, os dados importantes que tiveram relevância aí nesses testes. E no final foi apresentado os benefícios, né? O que trouxe de interessante para todo esse projeto e estudos de baterias, tá? Menor complexidade do modelo, rapidez na estimativa dos parâmetros, 95% de acurácia no ajuste dos parâmetros, tá? Captura efetiva de efeitos não lineares e sem os ajustes manuais de parâmetros exigidos na validação, tá? É apresentada a relação entre o tempo de convergência, né, e os métodos aplicados, tá? Então, os sistemas de identificação, os sistemas de MMQ, e, no final, a utilização da função de otimização, o fmincon, né, obtendo 95% de acurácia aí nos parâmetros. Tá? Para a utilização desses testes de bancada e, consequentemente, os testes teóricos, né, de estimativa, foram utilizados o DSpace, tá? Os processadores em tempo real de alto desempenho aí. Se vocês tiverem dúvidas, tá? É uma empresa terceira que é compatível com o MATLAB Simulink. Quais foram os suportes do MATLAB Simulink? Falando um pouquinho de suporte do MATLAB Simulink, né? Então, o suporte eu trabalho com grande volume de dados, e eu estou falando mais de 10 gigabytes. Facilidade na análise de dados, automação robusta dos processos, os resultados estimados utilizados em hardware in the loop, modo in the loop, a redução de dados usados em calibração ASW, tá? Então, aqui ele apresenta a relação desde os testes de bancada, a coleta de dados no Excel, a extração de dados, tá? De pulsos, no MATLAB puro, optimization para estimação dos parâmetros, e statistics to box, né? Statistics and Machine Learning to box, para reduzir esses dados e otimizar ainda mais. Né? Validar o modelo da planta, né, da bateria, utilizado nas famílias Simulink e Synscape Power Systems, ok? E
toda a geração do pack da bateria, né? Que eu estava falando da célula em si. Então a gente imagina todos aqueles dados, aquele circuito em série paralelo. Enfim, tornando o sistema mais robusto, né, e otimizado. Aqui estão as referências, caso vocês possuem interesse em destrinchar mais as informações. Vou deixar também aqui os canais OpenCard. Mais uma vez, este foi um case de sucesso Renault-Nissan, que nós achamos bem interessantes com esse crescimento aí de carros elétricos, né? Nós estamos aqui à disposição para dúvidas. Nós não temos o código, né, desse case, porém nós estamos à disposição para responder itens relacionados à parte de utilização, com a função FBOM, com a parte dos modelos da bateria. O MATLAB Simulink proporciona alguns exemplos e descrições de sintaxes e de forma mesmo de simulação da bateria, ok? Então, com essas informações a gente pode estar passando para vocês sem nenhum problema. Vamos deixar alguns minutinhos, então, aqui para a gente responder algumas dúvidas. Muito bem, pessoal, obrigado pela participação de todos. A gente vai deixar aí cerca de mais ou menos agora uns 5 minutos, aí 10 minutos, para eventuais aí perguntas, para eventuais dúvidas. Já queria colocar aqui o Marcelo Ávila, há pouco aqui, dúvida tanto para a Fernanda quanto para o Leandro, se puderem responder agora. Ele pergunta que o modelo de bateria do Simulink, o Sim Power Systems, utiliza uma modelagem por formulação matemática e não por circuito equivalente. Esse modelo foi testado nesse case? Então, Marcelo, sim, esse modelo foi testado na família Simscape Power Systems, tá? Claro que o cliente utilizou, neste case, né, o cliente utilizou os aspectos matemáticos e trabalhando com sistemas não lineares, mas sim, é possível testar na família do Simulink Simscape Power Systems, ok? A modelagem já pronta e com a parte parametrizável, vamos dizer assim, tá? Os seus inputs é totalmente parametrizável. A gente recebe aqui mais uma dúvida. O Cláudio Miyaguchi, ele perguntou se a gente pode mostrar novamente o link com os dados do projeto. Cláudio, ao final, isso vale para todos os participantes. Essa apresentação aí vai ficar disponível para todos aí os participantes desse webinar, tá bom? E lá a gente está, inclusive, com o link dos dados. Também a gente teve uma dúvida parecida também para solicitar a questão de voltar na questão de slides. A gente volta a repetir depois, todo mundo recebe por e-mail aí o link para acesso a essa apresentação. Aqui a gente está com uma dúvida também aqui, vindo do Fernando Schmidt. Ele nos pergunta, se o modelo foi testado com dados reais ou apenas simulados, Fernanda? Bom, respondendo a pergunta do Fernando, este case ele apresenta os dois, ok? Então ele é tanto adquirido testes reais, ok, realizados em bancadas, como simulados. Após a junção dessas duas informações, dois dados importantes, reais e simulados, é otimizado os dados, os resultados, ok? Para uma melhor performance e melhor disposição das células e, consequentemente, baterias, ok?
gente tem aqui também uma dúvida, primeiro uma do próprio Marcelo Abla, que nos pergunta aqui, esta marca Cradle, que está no último slide, o que é? Marcelo, o Cradle é um software que nós também comercializamos aqui na OpenCAD, tá? Ele é produzido por uma desenvolvedora inglesa chamada 3SL, e o Cradle é um software voltado para engenharia de requisitos, tá? Para que você consiga ter aí a garantia da documentação, da rastreabilidade do seu projeto, seja ele um projeto que está partindo do zero, ou mesmo a reformulação de um projeto, o lançamento de uma nova versão de um projeto. Muito utilizado em projetos bastante complexos, muito utilizado em indústria aeroespacial e também em indústrias de setor de defesa. Tá? O Marcelo pergunta se este case está no site da Mathworks. Fernanda, está disponível no site da Mathworks, no www.mathworks.com. Tá? E uma dúvida aqui da Virgínia Sátiro, ela faz parte de um projeto de carro elétrico na Universidade Federal de Minas Gerais, e lá eles precisam validar o BMS. E elas perguntam se a gente aqui no OpenCAD pode oferecer alguma dica. A gente pode oferecer alguma dica, Fernanda? Olá, Virgínia. Sim, nós temos já alguns projetos com carro elétrico, tá? E temos uma equipe aqui de serviços que trabalhou e tem experiência com a parte de validação do BMS, que quem trabalha com isso, né, envolve com esses estudos voltados para gerenciamento de baterias, né, todo o sistema de gerenciamento de baterias, é super importante essa validação. A gente pode deixar o nosso contato, eu acredito que o Matheus encaminhará, Eu, pessoalmente, aqui, e eu já, nós ligaremos após para você para bater um papo. eu entro em contato com a Virginia após aí, o final do webinar, para a gente, nós apoiamos a OpenCAD, ela é patrocinadora da Fórmula SAI, como a gente começamos no ano passado, a gente, esse ano, novamente, seremos patrocinadores da competição, acontece lá no CPA, em Piracicaba, e é sempre muito importante, sempre muito bacana trabalhar com as equipes que desenvolvem aí os seus carros, sejam protótipos, sejam eles voltados para competições. A gente sempre gosta muito desse tipo de parceria, é sempre muito bacana. Tá, Virginia? A gente entra em contato com você ao final do nosso webinar. Nós temos aqui também uma série de outras dúvidas colocadas aqui por alguns participantes, bastante técnicas, bastante específicas em relação a como esse case, a como essas aplicações foram de fato desenvolvidas. Né? Como nós dissemos lá no início da transmissão, como esse foi um case que foi feito na Índia e apresentado pela equipe da Renault-Nissan na Automotive Conference do início desse ano nos Estados Unidos, então muitas das informações mais precisas, mais específicas de como essa aplicação foi desenvolvida, a gente não consegue ter de pronto, tá? Mas já que a gente fica aqui no compromisso com vocês, Cláudio, Fernando, o próprio Marcelo também, o Clemente, colocaram aí algumas dúvidas mais específicas, a gente bota o contato aí vocês com a Fernanda, tá? E vamos trabalhar nisso para a gente ter um pouco mais de informações a respeito do como foi feito, de fato, essas aplicações. Vamos ver aqui mais alguma dúvida. Daqui o Clemente, obrigado você, Clemente. Fernando. Gostaria de agradecer a participação de todos. Fico à disposição. Tem mais algumas perguntas aqui, mas por conta do tempo, responderei vocês por e-mail, ok? E agradeço mais uma vez a participação de todos. Muito bom, pessoal. Só uma última dúvida aqui do Guilherme. Ele participa de um projeto relacionado a óleo e gás para detecção de vazamentos. Ele quer saber se esse mesmo case pode ser utilizado para fazer o gerenciamento de baterias de lítio, mas para alimentação de circuitos com baixo consumo. Isso pode ser feito, é uma resposta de pronto. É possível, Fernanda, isso ser feito? Guilherme, sim, é possível fazer. Eu vou pedir para você enviar um e-mail aqui para a gente, para fernanda.filipe, com 2 i's,
Não, é fernanda.felipe, né? Tô certo? @opencad, com 2 Ds no final, .eng.br. Depois a gente disponibiliza também esse e-mail da Fernanda, para também vocês conseguirem aí mais informações também sobre isso. Tá bom, Guilherme? Pessoal, a gente vai encerrar a nossa transmissão. Queria mais uma vez agradecer demais a presença de todo mundo, foi um público muito bom aqui presente, tá? Nesse webinar. A gente pede desculpas lá no início, que a gente teve esse problema no áudio, tá? Espero que todo mundo aí tenha tido um bom proveito e a gente fica aqui sempre à disposição de todos para mais informações. Inclusive a gente tem aí o nosso curso rápido aí, um Ramp Up em Model Based Design, um curso gratuito, tá? Para quem aí quer conhecer um pouco mais das aplicações do MATLAB Simulink no Model Based Design, pode entrar no OpenCAD, sempre com 2 Ds de dado, opencad.com.br/university, e lá a gente tem mais informações. Ao final agora desse webinar, a gente vai disponibilizar a nossa pesquisa de satisfação, tá? O link do curso Ramp não está abrindo. Não está mesmo, Valério. O link ele foi só ali digitado ali, não foi colocado o hyperlink. Eu mando isso para você agora. Em 10 minutinhos eu já mando o link para você conhecer as nossas opções de cursos. Pessoal, muito obrigado a todos. Ao final aqui tem a pesquisa de satisfação. Por favor, dê para a gente o feedback lá com os seus elogios, com os seus comentários, com as suas críticas também, que é sempre bom ouvir para a gente sempre poder melhorar, tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa quinta, esse restinho de semana. Um grande abraço e até as nossas próximas transmissões. Muito obrigado.